Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Nível do Rio Guaíba volta a subir e atinge mais uma vez a marca de 5 metros. Número de mortos chega a 147 e queda das temperaturas é mais uma preocupação no Rio Grande do Sul. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Já chega a 147 o número de mortos pela tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O nível do Rio Guaíba voltou a ultrapassar os 5 metros e aumentou a área de alagamentos nas ruas de Porto Alegre. O Guilherme Mendes tem novas informações para a gente direto da capital gaúcha. Oi, Guilherme. Oi, Salsi. O Guaíba hoje amanheceu com 4 metros e 78 centímetros. A água estava exatamente aqui onde eu estou agora. Só que ao longo do dia ele subiu 25 centímetros, quase 2 centímetros por hora, chegando a 5 metros e 3 centímetros, avançando mais de 3 metros e meio. Nós estamos agora em frente ao centro de triagem dos resgatados e a Defesa Civil divulgou hoje, no final da tarde, início da noite, os últimos dados. E há uma gravidade entre a situação. Segundo a própria Defesa Civil, mais de 77 mil pessoas estão em abrigos. 806 pessoas estão feridas, 127 desaparecidos e 147 pessoas perderam a vida nesse desastre. O atendimento aqui, ele é feito todos os dias, dia e noite, 24 horas, não para. E a sensação térmica agora ela é muito baixa por causa do vento. Agora está fazendo 14 graus e amanhã deve ficar ainda mais frio, viu, Salsi? Obrigada, Guilherme. E essa queda nas temperaturas é um problema que já preocupa, principalmente quem precisou sair de casa por causa das enchentes. A Vanessa Felipe acompanha a situação em um abrigo da capital gaúcha. Oi, Vanessa. Boa noite, Salsi. Nós estamos em um dos 159 abrigos que existem neste momento só aqui em Porto Alegre. Somente neste abrigo, para vocês terem uma noção, são 250 adultos e crianças. E não apenas de Porto Alegre, também tem pessoas de Eldorado do Sul, de Guaíba, de Canoas, enfim, de outras cidades da região metropolitana que, assim como a capital, foram fortemente atingidas ou até mais atingidas do que a própria capital gaúcha. A temperatura já caiu muito em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul. Para amanhã desta terça-feira, a temperatura mínima deve ser de 7 graus aqui em Porto Alegre, sem falar em outras cidades que acabam registrando mínimas ainda muito baixas. E essa frente fria, ela deve durar a semana inteira e, por isso, as doações neste momento seguem sendo tão importantes. Qualquer doação é bem-vinda, mas o pedido especial é para roupas quentes e cobertores. Devolvo contigo aí no estúdio, Salsi. Obrigada, Vanessa. O repórter Tiago Nolasco está em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, e ele vai dizer para a gente qual é a situação das cidades do Vale do Rio dos Sinos. Oi, Tiago. Oi, Salsi. Boa noite para você e para todos. Olha, a situação aqui na região do Vale dos Sinos é de preocupação, de alerta. Agora há pouco o prefeito de São Leopoldo, por exemplo, disse que é uma preocupação do Rio dos Sinos voltar aos níveis da semana passada. Em Campo Bom, voltaram a ocorrer enchentes. Em Novo Hamburgo, a prefeitura divulgou um alerta de deslizamentos, já que choveu lá na cidade 200 milímetros no fim de semana. Aqui no Rio dos Sinos, em São Leopoldo, o Rio dos Sinos tem subido cerca de 2,5 centímetros por hora. E o que isso significa, Salsi? Significa que até ontem a gente conseguia falar, sem molhar os pés, a cerca de 10 passos. Nós vamos mostrar imagens também da BR-116 aqui em São Leopoldo, que voltou a ter um trecho interditado. A Polícia Rodoviária Federal teve que fazer desvios para os veículos na tarde dessa segunda-feira. Então, a preocupação, volto a repetir, é que o Rio dos Sinos, aqui em São Leopoldo, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes na semana passada,
volte a chegar aos níveis de 8 metros. Então, essa é a preocupação, esse é o alerta aqui na região do Vale dos Sinos, viu, Salsi? É com você. Obrigada, Tiago, pelas atualizações. O governo federal anunciou que as famílias gaúchas poderão suspender o pagamento das parcelas de financiamento de imóveis com recursos do FGTS. Vamos falar com a Ariane Bittencourt sobre este assunto. Oi, Ariane. Boa noite, Salsi. A medida vale para contratos do Minha Casa Minha Vida e do Procotista. As famílias afetadas pelas enchentes vão poder usar os pagamentos por até 6 meses. Nessa segunda-feira, o presidente Lula disse que as enchentes no Rio Grande do Sul não são consequência apenas das chuvas, mas da falta de cuidado com as comportas do estado. O presidente, que viaja novamente ao estado na quarta-feira, deve anunciar novas medidas de ajuda à população atingida. Uma delas será o pagamento de um auxílio emergencial, para que as famílias desabrigadas possam reconstruir as suas casas. O governo ainda suspendeu a dívida do estado com a União pelo período de 3 anos. Durante esse período, não serão cobrados os juros. Salsi. Obrigada, minha querida, pelos detalhes. A Associação Internacional de Radiodifusão apresentou nesta segunda-feira em Washington, nos Estados Unidos, uma proposta de texto com novas regras para proteger a produção de conteúdo jornalístico e a democracia. A organização, que representa 17 mil emissoras das Américas do Norte, Central e do Sul, sugere a criação de um marco regulatório para colocar as redes sociais e as mídias tradicionais para competir em igualdade. Atualmente, as plataformas digitais não respondem pela distribuição de conteúdos falsos, por exemplo, e também não remuneram as empresas de comunicação que produzem conteúdos jornalísticos e que são monetizados pelas plataformas. A ideia é que a proposta sirva de base para a criação de leis para a regulação das Big Techs. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.